Matheus, é tradicional esse discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal na retomada dos trabalhos, mas ganhou um peso diferente devido a um recesso pra lá de turbulento. Exato, Uribe. A gente até falava semana passada daqueles tempos que em Brasília ficava só o presidente despachando durante o recesso, o tribunal ficava mais calmo e até nós próprios jornalistas conseguíamos ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo para apurar outras matérias. Nesse recesso foi o oposto. Decisão em cima de decisão, os ministros não tiraram férias, praticamente nenhum, de fato deixou o trabalho, e isso ficou muito claro na ofensiva que o presidente do Supremo, Edson Fachin, vem fazendo desde a semana passada. O que ele vai falar no discurso da próxima semana, que você muito bem antecipou, vem na linha da atuação dele, que começou com aquela nota em que ele defende Dias Toffoli, depois ele publica um artigo na Folha de São Paulo, dá uma entrevista para o Estadão, dá outra entrevista para o Globo, dá uma entrevista para o G1, ou seja, o presidente do Supremo, que tem uma atuação mais discreta, um perfil mesmo de não dar muita entrevista, não ter tanta relação com a imprensa igual a alguns de seus colegas, ele foi na linha oposta para defender o tribunal, uma vez que ele é o presidente do Supremo e é ele a cara. Apesar dele ter o mesmo poder que os outros 11 com a caneta na mão, é ele quem responde institucionalmente pelo Supremo, e ele considerou importante fazer essa defesa institucional, muitas vezes até confundindo um pouco da democracia com o Banco Master. O tribunal foi muito atacado, de fato, merecia ser protegido, mas nesse caso os ataques não são nada a ver com as instituições. É um ataque devido a essas relações suspeitas entre ministros e o Banco Master. Para concluir, o que eu acho interessante é a gente falar um pouco do cálculo político que Fachin vem fazendo para adotar essa postura. Ele sabe que enfrenta um desgaste muito grande por ter defendido Dias Toffoli no meio dessa apuração toda e dessa relatoria com decisões controversas, mas ele atendeu uma demanda interna de uma parte do tribunal que respaldava a atuação de Toffoli olhando lá para frente. Caso ele rifasse de vez Dias Toffoli, tentasse comprar uma briga pública, ele nunca ia conseguir construir internamente um consenso em torno do Código de Ética que ele considera a principal bandeira, o principal legado que ele pode deixar nos 2 anos de presidência do Supremo. Portanto, ele fez esse gesto a Toffoli, fez esse gesto à ala do tribunal mais próxima do ministro que vem relatando o caso do Banco Master, mas ali na frente ele deve cobrar a fatura. E qual vai ser a fatura? Eu ajudei vocês, tentei proteger e resguardar a relatoria do ministro Dias Toffoli no caso do Master, mas agora vocês também precisam me ajudar e devem, portanto, me devem o voto a favor do Código de Conduta. A gente sabe que não é tanto causa e efeito, que não é só por causa dessa defesa que de fato ele vai conseguir a maioria para aprovar o Código de Conduta, mas sim, o intuito dele é pavimentar um caminho mais tranquilo para construir um consenso interno e aprovar esse manual de comportamento dos ministros, o que é um assunto muito delicado, porque muitos deles de fato têm uma relação próxima com clientes privados. Já vieram diversas notícias, como o próprio voo do ministro Dias Toffoli com o advogado de um investigado do Banco Master, mas Edson Fachin atua para pavimentar esse caminho e para construir uma maioria interna a favor do Código de Conduta.